Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio podcast da Eurocolchões. Bom de Cama, para deitar e dormir. Depois eu vou perguntar aqui para essas minhas convidadas, elas são boas de cama. Gente, é sempre um prazer estar aqui, receber nossos convidados queridos e proporcionar conversas bem relevantes sobre o soninho, tão importante, né? A saúde e bem-estar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, menopausa. E o seu impacto, né, na qualidade do sono das mulheres, principalmente. Para isso, estamos recebendo a doutora Carla Iaconelli, médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, e a doutora Fernanda Criscolo, médica nutróloga, especialista em fertilidade e reposição hormonal. E para vocês que estão aí acompanhando, vocês podem também se preparar para este momento. Porque, gente, se não chegou agora, um dia vai chegar. Então, presta bastante atenção, tá? Informações valiosas. Vamos abordar questões importantes sobre a menopausa e seus efeitos no sono, trazendo dicas também e recomendações, não só para as mulheres que estão passando por isso agora, né? Por essa fase, como também para as que ainda passarão. É verdade, se Deus quiser, né? Mas antes, eu preciso saber dessas meninas doutoras. Vocês são boas de cama? Maravilhosa. Para dormir, sonhar, dormir bem, maravilhosas? Eu não sou tanto. Acorda. Algumas vezes. Difícil para induzir. São problemas comuns hoje na modernidade, né? Mas eu durmo. Eu sou ótima de cama. Mas tem que ser no meu horário. 9 horas. Mas você acorda cedo todos os dias também. Eu acordo bem cedinho. 5h30 eu já tô vendo aquele nascer do sol gostoso, aquele silêncio bom, né? Mas é uma questão de hábito, sabe? Eu acho que a gente tem que ir se habituando, né, gente? Bom, prazer em receber vocês, meninas. Que legal. Esse assunto eu adoro, porque eu estou atravessando esse assunto. E tem muitas dúvidas, né? E vocês como doutoras, a gente vai poder ajudar as pessoas em casa, né, de uma forma muito boa, inclusive os homens com a andropausa, porque a gente só fala das mulheres, né? Uhum. E as mulheres, assim, as meninas colocaram aqui no texto, eu adorei. Elas têm um alto preconceito de falar que está na menopausa. Elas não gostam de falar, né? Elas se sentem velhas, se sentem inferiores, elas sentem que a vida acabou, que agora vai virar vovó. Eu sou vovó e a vida não acabou. Vocês estão me vendo aí pessoalmente, né, meninas? Tá tudo bem? Tá. Você está linda. Há alguns anos. Você está plena. Bem. Tá vendo, gente? Plena, plenitude, é isso que a gente deseja para vocês. E essa plenitude vem da nossa dedicação à saúde, né? Mas eu acho importante a gente começar a falar um pouquinho aqui. Tem uma primeira pergunta que eu já quero fazer. Para quem não sabe, para vocês jovens, né? Tem aqui, as jovens, por aqui. O que é realmente a menopausa? Vou perguntar para as duas, vocês respondem. Fiquem à vontade. O que é a menopausa? O que é a andropausa? Que momento que chega isso na nossa vida? Eu acho que eu posso responder da menopausa e a Fernanda da andropausa. Pronto. Perfeito. Bom, Ai, meno. Eu falo que é ameno, né? Bom, ameno é o seguinte, a menopausa é um evento que acontece. Sabe quando a gente menstrua a primeira vez? É um evento. Sim. É a menarca. Tem um nome para esse sangramento. Legal. E aí, a última também tem um nome. É a menopausa. É um marco, né? É um marco. Só que a gente só sabe que aquela foi a última depois que passam 12 meses. Então, assim, só depois de 12 meses da última menstruação que a gente pode dizer que foi a menopausa. Pronto. Então, isso é a menopausa, é a definição.
de o menopausa. ciclo vai embora, né? Ele não volta mais. Só que assim, existe todo um processo Processo. que é diferente para cada mulher vai ter sua experiência, cada mulher vai chegar neste dia num trajeto, um caminho É diferente. Então, assim, Ela não chega assim de um dia para o outro, né? Não Ela é. vem. agora existe um período que, assim como na adolescência, as mudanças começam antes da menarca e se completam depois. Antes da menopausa já começam algumas mudanças. Pode ser irregularidade menstrual, ganho de peso meio estranho, a coisa começa a lugar que a gente não quer, pode dar insônia, assim, uma série de coisas, e que também continuam depois. Então, esse é o climatério. Sim, eu ia até perguntar a diferença da menopausa e o climatério. Então, o climatério é quando o clima começa a mudar. Tipo Nossa. assim, tá um clima diferente. Sim. Estranho. Que tá chovendo nem fazendo sol. Né? Assim, Na nublado. verdade, às vezes começa a fazer muito sol nesse clima. Ai, meu Deus, Começa é a dar muito verdade. calor. No climatério Os já, hot flashes. já tem os calores? Já. Já, né? Já tem bastante flutuação, né, hormonal. Então, acho que é um período que é isso, né? Isso que a Carla falou. Você já começa a sentir algumas mudanças, né? E aí, assim, de acordo com o tempo, elas vão ficando cada vez mais agudas, né? Sim. Até que em determinado momento o ciclo realmente para, né? E aí talvez venham com sintomas um pouquinho mais fortes, né? Mais Ou severos outros, né? ou não, né? Depende do momento de cada mulher. E eu acho que depende de cada da uma, saúde né? de cada mulher. Da saúde de cada mulher. Eu lembro, gente, que pra mim, acho interessante eu contar, pra mim foi assim, eu tinha 53 anos e o meu climatério foi nesse 52. Ele começou a falhar os ciclos, vinha uma vez, não vinha, ou vinha que nem uma cachoeira, assim, que uma vez eu fui parar no pronto-socorro porque foi uma grande cachoeira e eu precisei tomar uma medicação pra segurar um pouco, né, essa cachoeira, mas e aí começou, né? Vem hoje, daqui 3 meses, e aí foi. Aí foi se espaçando, até que meu aniversário de 53, eu pensei assim, eu acho que agora veio de vez, né? Porque já faz 5 meses, e aí pronto, começou. E eu senti, eu acho até interessante falar, que eu senti nesse meu momento o sono indo embora. Né, foi um ponto forte. Eu não senti o sol, eu não senti aqueles calores, eu não senti que eu estava engordando, eu não tive nenhuma das outras sensações. Mas o sono, ele realmente foi embora. Era assim, um hábito meu, dormir cedo, às 9h30, 10 horas no máximo, e acordar às 5h30, 6 horas. Pronto. Eu ia dormir, o sono não vinha. De repente eu dava uma cochiladinha, acordava para não dormir mais. E eu falei, né? Então, eu acho que chegou a hora de conversar com os médicos e algumas outras diferenças que eu comecei a ver também foi na disposição. Então, uma preguicinha que eu nunca tinha, uma preguicinha, eu falava, ai meu Deus, será que eu vou na academia hoje? Acho que eu vou ter que ir. Pronto. E veio, né, essa situação, mas eu acho que depende muito das mulheres, né? Depende de cada pessoa, da saúde, ou então é uma coisa hereditária, uma coisa que vem das avós e tal, ou não, é bem pessoal. Assim, eu acho que tem sim a parte genética, porque mesmo a idade em que a menopausa vem é geneticamente herdada. Sim. Então, se a sua mãe teve menopausa precoce, então você precisa ficar atenta, porque provavelmente pode ser que você tenha também. Por algum motivo. E tem algumas síndromes que estão relacionadas, né, à menopausa precoce ou até, enfim, a menopausa bem precoce e ligada a outras coisas que têm que ser investigadas. E tem a ver muito, eu acho, com o estilo de vida, né? A alimentação. Esse é o ponto. Não é? Sim, Antes, hábitos. vamos falar da A andropausa. que ficou pra trás. Porque os homens, eles não assumem. As mulheres, tudo bem, elas têm preconceito, se sentem mal, mas os homens, eles falam, não, eu não tenho nada, eu não tô fazendo parte desse grupo. Tô eu super tô bem, super bem. tô seguindo a vida. Isso não é muito, né, muito verdade. Da mesma forma que a mulher sente, né,
algumas alterações, os homens também, né, que a gente pode chamar de andropausa, mas como o homem não tem um ciclo, né, onde ele pode ter essa conta, fazer essa conta, então assim, se você dosar o hormônio testosterona, né, você vai ver que nesse período acaba acontecendo uma baixa dessa produção, né, de hormônio testosterona, e da mesma forma que acontece para as mulheres, nos homens, eles têm também essa diminuição dessa questão de vitalidade. Muitos acabam ficando com o humor um pouco mudado. Assim, essa disfunção sexual também acontece para o homem. Isso com que idade? A mesma? 45, 50? Um pouquinho mais tardia. Um pouquinho mais tardio. E assim, isso é um grande tabu para os homens. Imagina muito. Ele aceitar, ele, né, dizer que, imagina, ele tá com uma disfunção sexual, jamais. Isso, jamais. Né? Imagina. Então, eu acho isso muito velado em relação aos homens, né? As Sim. mulheres, hoje, ainda bem, mas são pouquíssimas que têm acesso à reposição hormonal. Então, assim, se a gente fizer mais ou menos se a gente buscar em porcentagem, hoje, 19% mais ou menos das mulheres que estão em menopausa têm acesso a esse tratamento de reposição hormonal. Sim. O que é pouquíssimo. É pouco. É muito pouco. Se você pensar que as mulheres, elas vão permanecer nesse estado de menopausa mais ou menos em torno de 1/3 da vida delas. Então, assim, é um período muito grande para você ficar sofrendo, né? Com todos esses sintomas. Não pode deixar. Deixar de viver, deixar de se achar bonita, deixar, né, achar que o mundo acabou. Que você tá velha, né? Que você tá velha. E que hoje a gente escuta tanto sobre isso, sobre esse etarismo, né? Não existe isso. Não existe mesmo. E assim, eu acho que são situações, eu falo por mim, que a gente tem que encarar, né? Então você prefere morrer? Ou é normal, você quer continuar, né? Ficar depressiva, né? Encarar isso como algo assim, uma doença. Porque não é uma doença. Não, isso vai acontecer com todas as mulheres. Só que, o que você falou um pouquinho antes, as mulheres escondiam, não falavam umas para as outras que estavam passando por isso. Exato. É como se fosse, eu na menopausa, imagina, tá longe. Não compartilhava com o parceiro, porque não queria nem que o parceiro de vida soubesse que ela estava na menopausa. Então, olha só o tabu que era. Então, também, e ainda tem, que agora a gente está falando mais, tem internet, podcast. Tem mais esse compartilhamento. Assim, a gente conta mais para elas. E as mulheres, acho que elas estão mudando um pouco a chave da mentalidade. As mulheres estão ficando mais amigas, né? A gente tem, enfim, algo de menos rivais, rivalidade entre as mulheres. Acho que hoje está mudando muito, graças a Deus. Percebo isso nitidamente. Nós estamos muito mais parceiras, uma ajudando a outra, né, a crescer profissionalmente, a melhorar a mente, a melhorar tudo. E a internet, ela foi incrível, porque ajudou. Na minha época, né, que hoje eu tenho 60, na minha época que eu tinha 18, 15, era uma rivalidade. Era uma rivalidade assim, muito forte. Então, eu que fazia esporte, ela parece menino. Então, assim, não existia essa coisa gostosa de você falar assim, vem conhecer o esporte, né? É tão legal fazer vôlei que eu fazia na época. Não, tinha umas que não falavam mais comigo, porque eu jogava futebol com os meninos. E por aí vai. Então, assim, existia um preconceito, né? E em vários sentidos. Eu também tinha preconceito para as amigas que fumavam. Então, assim, hoje não. Hoje tá tudo mais, entender mais. Graças a Deus. A gente tem mais diálogo. Eu acho que os homens, acho que eles estão percebendo também. Estão. Que eles precisam conversar também, mais entre eles sobre essa fase. Não, e assim, é um processo natural, nós vamos passar por isso. Não tem como a gente fugir, a não ser que a gente deixe esse mundo, essa vida, né? Então, vamos enfrentar corretamente. E tem também o preconceito contra o tratamento, né? Contra o tratamento. Isso. Bom, não sei se a gente vai chegar aí. Vamos agora chegar. Porque assim... Chegamos. Porque eu acho, gente, que tem uma fórmula pra gente passar por essa fase,
melhor, né? Então, se você investir na saúde, se você investir em várias coisas. Eu, por exemplo, faço a reposição e eu tô adorando. E não precisa ser sempre. Eu faço em ciclos, em momentos. Ah, tá baixo, né? Alguns hormônios, como o estradiol, faço a reposição, às vezes a testosterona também, mas às vezes tá tudo bem, aí eu não faço. Então eu faço com os bioidênticos, né? Mas eu quero que vocês, como doutoras, expliquem. Gente, essa falta de sono, irritabilidade, esses calorões, todos esses sintomas, eles podem ser amenizados, né? Então, doutoras, expliquem. As pessoas têm medo da reposição, né? Porque existe uma campanha dizendo que isso dá câncer. Eu acho até engraçado, a pergunta delas é sempre a mesma. Não, eu não vou fazer porque me disseram que dá câncer. Dá câncer. Não dá câncer, gente, calma. Então vamos falar cientificamente, né, o que acontece. Quais as opiniões de vocês, meninas, sobre a reposição? Eu acho que isso foi uma grande perda, né, para as mulheres, porque houve um estudo que foi lançado na década de 90 e assim, um estudo completamente equivocado, aonde ficou conhecido, ficou rotulado essa questão de fazer a reposição hormonal como causadora de câncer de mama, especificamente, né? E por isso muitas mulheres ficaram durante, sei lá, 2 décadas, 3 décadas, sem ter, assim, tratamento nenhum. Puxa. E aí, ainda bem, né? Ainda bem. Que outros estudiosos, né, alguns médicos, levantaram a bandeira de que não é verdade isso, e que, pelo contrário, que a gente pode evitar o câncer fazendo a reposição hormonal correta. Exato. Né? Uhum. Então, assim, isso não é verdadeiro, né? E foi grande, assim, o que causou todo esse medo foi esse estudo equivocado, né, Cá? Que aconteceu. Sim. Eles selecionaram os pacientes para o estudo, pacientes que já estavam na menopausa há mais de 10 anos. Então, pacientes de 65, 70 anos para fazer a reposição. Sendo que o ideal de fazer a reposição é mais cedo. Então, assim, se possível, Logo muito no início. próxima da última menstruação, até antes. Então, quando começar a oscilar, você já tem que começar a repor. Né? Então, assim, é uma janela de oportunidade que vai te trazer mais saúde, mais anos de vida, Qualidade de mais vida. qualidade de vida lá na frente. Longevidade. Então, é longevidade que vai trazer. Então, as minhas filhas, né, apesar de serem jovens, 30 e poucos anos, tem momentos que elas fazem o ciclo já de reposição. Por conta do estresse, né, da vida, não só no climatério. Pode ser feito antes essa reposição? Acho que depende. Depende da pessoa, muito, né? Depende, assim, né? A Carla, como ginecologista, ela pode falar isso com maior propriedade. Existem algumas doenças ginecológicas, né, que cabem essa reposição. Ótimo. Acho que não é para todo mundo, né? Então a gente tem que ver se convém fazer a reposição. Por que ela tá, né, com os hormônios baixos, enfim. E uma outra, assim, individual. E a gente falando até sobre essa questão de sono, né? Uma coisa super importante é avaliar quais são os hábitos de vida, né? A dieta, por exemplo, se tem atividade física, né? Uma coisa que está muito ligada à produção de hormônio de forma adequada é o sono regulado, né? Sim. Então, assim, o que impacta, né? Assim, o manejo do estresse, né? Então, tudo isso tem muita relação e que muitas vezes a gente nem precisa usar o hormônio, esse bioidêntico que você disse, que é o que a gente usa, Sim. né? Mas muitas vezes a gente até consegue usar em quantidade baixa, pequena, porque a paciente, ela faz o dever de casa, né? Sim. Ela se alimenta de forma correta, ela faz atividade física, Isso. ela dorme bem. Então, existe tudo isso. Tem que calcular mesmo, é bem individual, né? O princípio do tratamento é a menor dose eficaz. Então, a gente começa com bem pouquinho e vai vendo, vai tateando. Vai tateando. Então, que a gente deixa muito claro, né, para a paciente, ó, nós vamos começar, não é que assim, amanhã você vai estar bem, né? É um processo da vida inteira.
Então, assim, ela vai ter que voltar a cada 3 meses. Vai. A cada mês, às vezes. Às então, assim, vezes. são ajustes, não São é? ajustes. Não existe reposição hormonal que só uma vez por ano. Não existe. E você ficar tomando, É. né, o tempo todo. É como eu faço ali. Eu vou fazendo de 3 em 3 meses os exames hormonais, Sim. né? E vou regulando. Às vezes caiu muito, porque assim, meninas, eu quero muito que a gente fale isso. O que pode piorar, né, os sintomas? O estilo de vida dessa mulher, né? Desse homem também, da andropausa. Então, se é uma pessoa que come totalmente errado, não dorme bem, Super estressado, tem uma vida assim completamente fora, Desregrada. desregrada, né? Fuma. Bebe, toma refrigerante, come tudo errado. Então, essa pessoa com certeza ela terá os sintomas muito mais acentuados, não terá? Com certeza. 100%. 100%. 100%. Depende disso, seu estilo de né? Do vida, seu né? estilo de vida. Seus Seus hábitos. pensamentos. E quanto mais cedo Dos os pensamentos, pensamentos. e quanto mais cedo começar, né, eu falo que nós somos um todo. É o corpo, é a mente e é a alma, que são os nossos sentimentos. E até o espírito também, né? O quanto você acredita em Deus, o quanto você ora, o quanto você confia, né? O quanto você é positivo, né? Isso. Eu acho que tem, assim, aí a gente entra até em outros aspectos, né? A fé, né? A Tem fé. tanta gente que, às vezes, né, acredita tanto e Isso é bom, é Com positividade, certeza, com certeza. né? Exatamente. E a menopausa, ela afeta diretamente a saúde. A menopausa não é falta de saúde. A né? menopausa, ela é um período normal da vida de toda mulher. O que pode acontecer é que os sintomas da menopausa podem te atrapalhar. E hoje a gente vive muito mais do que a gente vivia. Então, Sim. o ser humano, as mulheres, há, sei lá, 200 anos atrás, 400, talvez assim, a função dela na vida era procriar, ter filho, Procriar e e vivia parir, 50 anos e e às vezes acabou. morria no parto. E tudo É, bem, antes, porque ela cumpriu com a missão dela de, né, Ter o filho. ter o filho, botar a criança no mundo, né? Então, assim, as mulheres muitas vezes não chegavam na menopausa. É Né? verdade. Muitas vezes. Muitas Porque vezes era mesmo. uma vida Curta, né? curta. Então, a gente aumentou, assim, nos últimos 400 anos, a gente evoluiu demais, mudou tudo, a gente vive mais, a gente tem menos filho, a gente engravida mais tarde. Quando engravida? Porque quantas mulheres optam por nem Por não. engravidar? É, E tudo bem, verdade, e tudo bem. mas a gente vai viver mais. A gente vai viver metade da nossa vida, 30%, com falta de estrogênio, que é um hormônio que é importante para a vitalidade da mulher. Não adianta. Ele é importante para o osso ser firme. Então, sem estrogênio, o osso fica poroso. E você pode morrer, porque o seu fêmur pode quebrar qualquer hora. Sim. Entendeu? Então, para viver mais com saúde e ter uma qualidade de vida, a gente tem que se cuidar. Porque a menopausa, ela chega um momento que esse estrogênio ele inexiste no nosso corpo. E o estrogênio é importante para muita coisa, até para o cérebro. Sim. Para Sim. memória. Sim, exatamente. Essa questão cognitiva, né? As mulheres, elas chegam pra gente muitas vezes e falam: olha, eu não consigo mais, eu leio, eu não sei mais o que eu li, eu estudei, eu não consigo fixar nada do que eu faço. E uma outra questão anterior a isso ainda é que, assim, o estrogênio, a falta dele vai te trazer muitas doenças cardiovasculares. Então, assim, o índice de infarto, né, em mulheres de 40 anos mais, cresceu muito. E uma outra coisa que é tão importante quanto, né, assim, são essa questão das síndromes, a síndrome metabólica, né, que envolve resistência insulínica, ganho de peso, né? Então, assim, tudo isso tá muito ligado até em relação ao sono. Por exemplo, a mulher, quando entra em menopausa, ela dorme mal, né? Porque falta a progesterona, o estrogênio. E aí, tem vários estudos que demonstram que se você dormir menos de 4 horas, por exemplo,
a sua recaptação de glicose, ela vai ser diminuída, vai acontecer essa resistência insulínica e você vai engordar, né? E aí você, mais gordinha, você vai ter a apneia do sono. Então vira um ciclo. Vira uma cadeia assim sem fim. Exatamente. Pior ainda, a mulher acorda várias vezes por noite porque ela precisa fazer xixi, né? Tem essa atrofia, né? Então assim, a mulher tem várias questões que ela precisa tratar, né? Essa atrofia uretral. Síndrome urogenital da mulher na menopausa. Isso é seríssimo. Porque, de repente, uma mulher que nunca teve problema tá tendo que usar a fralda absorvente, porque não consegue fazer uma atividade física, porque perde urina, né? Então, não consegue ter relação, porque fica muito fina a mucosa nele. Então, assim, a libido. Por que viver assim, né? Se tem jeito. Se tem como você, assim, por um simples capricho ou medo, né? De você conversar com alguém e até com uma amiga, porque às vezes você não tem informação, mas a sua amiga pode estar fazendo, sei lá, sua irmã. E eu acho até perigoso falar com a amiga, porque a amiga também pode ter uma opinião ruim, que já aconteceu isso, né? Da amiga ter, não, mas a minha amiga falou que, e a minha amiga falou, então conversa com o médico, porque, né? Ou então conversa comigo, porque... ótimo! Conversa com as doutoras, quem tá atravessando, né, por essa fase. Eu acho que é legal você conversar com quem tá fazendo a reposição, quanto aquilo, né, tá sendo bom para ela, porque assim, só melhorou a minha vida, só melhorou, eu só tenho a dizer isso, eu só tive vantagens. Então assim, aquela história do sono que eu tive no começo, acabou, né, eu voltei a dormir muito bem, né, sou boa de cama que só, e as outras questões também acabam se equilibrando, né? Eu acho que a gente equilibra o organismo, a gente deixa o organismo assim gostoso de viver, porque ninguém merece viver com dores, né? Com irritabilidade, cansado. Eu já muito. E você se torna sozinho, uma má companhia. Assim, isso. Né? Pessoa chata. E outra, você acaba se isolando. Porque você fala assim, eu tô muito diferente, eu não vou, porque... tem mulheres que não vão, assim, que faziam uma atividade física, deixam de ir por causa da questão da urina. Lá. Deixa de ter relacionamento íntimo porque tem dor pra ter relação. Deixa de... sei lá, tudo muda, assim, muito. Social, e a questão social para a saúde mental é importantíssima. Muito. Como é tão importante você ter amigos por perto, né? A família, né? Você ter essa troca, né? Essa relação. E eu acho uma coisa, assim, muito importante que eu tô vendo aqui numa perguntinha sobre a vida sexual, né? Do casal, por exemplo, a mulher e o homem. Ele tem que ter essa compreensão. Ele tem que ir com ela ao ginecologista, né, sei lá, para entender o que acontece com ela. Porque os homens, ainda bem que eles não estão tão ignorantes, né, por conta da internet. Mas até então, eu falo do meu pai, eu falo dos meus tios. Sabe aquela ignorância de falar assim, você tá chata, você, né, não quer mais fazer amor comigo, você não me ama mais. Mas imagina, aí vem... dói. Então, pois dói, você tá olha, triste. Você tá triste. Você não tá feliz com o seu corpo. Às vezes você engordou, né? Você não tá feliz com você, às vezes você tá com vergonha até. E houve, para os homens, assim, aconteceu uma virada quando inventaram Viagra. Os homens, eles tinham essa questão. Porque né? A discussão essa inventaram erétil. A disfunção erétil foi resolvida. E assim, você acha que eles fazem dieta, para de fumar? Não, eles tomam Viagra e tá tudo certo. Porque... Mas eles estão morrendo de infarto por aí, viu? Pois é. Só que a mulher, ela tem um caminho para ela pode fazer reposição hormonal, ela pode emagrecer, melhorar a qualidade de vida e também tem um laser vaginal. Então, hoje verdade. A gente tem tecnologia que rejuvenesce a região. E tem uns cremes, não tem? Esses cremes são maravilhosos. Mas se você fizer esse laser, você não precisa o laser do creme, não é?
Você passa Nossa, a ter que legal. e se você fizer a reposição hormonal, né, de forma paralela, você não vai ter essa questão desse ressecamento vaginal, né? Melhora a perda isso de é urina. exatamente. Então você tem muitos benefícios. Que bacana isso. E eles fazem em consultório? É no É consultório. no consultório, não é uma microcirurgia. Não é nada demais. É Não. do mesmo jeito que você vai no dermatologista pra ficar dar um up no rosto, você dá um up lá embaixo também. Claro! Pra Por que ornar, não? né? Pra ornar, Pra pra ficar, né? Combinando. Pra combinar Lógico. com o batom que você passa, Exato. as coisas, Tem que dar claro. tudo. Tem que É, dar vai tudo. um procedimento Sim. ambulatorial. Do mesmo Não, jeito que você graça. faz uma tecnologia. É uma tecnologia e É. muito bacana. Por que será que acontece esse ressecamento? Por conta desses hormônios que ficam em baixa? É o isso. estrogênio e a progesterona em baixa. Ou é um pouco da cabeça, da mente? Assim, é uma bola de neve, né? Então, assim, primeiro os hormônios caem e aí você não tem mais a resposta sexual de lubrificação e a vagina ela é elástica. Então, quando você está excitado, a sua vagina ela tem a capacidade de aumentar. Ela é elástica. Então, ela começa a perder essa elasticidade, perder a lubrificação. Por mais que você tenha vontade, na hora não funciona. No momento não vai não funcionar. lubrifica. E aí fica uma coisa ruim, dolorosa. E aí o que fica na mente dela? Dói. E aí é que nem... E aí assim, ela vai associar relação à dor. Então ela vai Vai evitar. uma bola de neve. Vai Exatamente. evitar. Pronto, olha, meninas, que conversa boa. E é tão bom a gente falar isso abertamente, né? Então, assim, eu adoro esse programa, porque a gente descobre tantas coisas, né? Além da importância do sono, né? Do colchão gostosinho para você dormir, de um quarto harmonioso, do companheiro e tudo mais. Esses aspectos, né? Essas coisas tão naturais que acontecem na minha casa, na sua casa, na casa de todas as pessoas, né? Porque é natural que aconteça. Então, se hoje a gente tem a reposição e outros tratamentos para fazer, me fala daquele, o que vocês acham do... Depois a gente vai falar dos alimentos, que eu acho muito bom nessa fase da menopausa, né? Quais alimentos que são bons para ativar um pouquinho, né, esses hormônios, para impulsionar esses hormônios aí, porque eu sei que tem alimentos bons. Mas o que a gente pode fazer para a gente levar uma vida melhor? Primeira coisa é procurar um médico para dar uma mudada? Primeira coisa? Né? Pronto, a orientação médica. Eu acho que, né, procurando o médico, a gente consegue solicitar alguns exames e avaliar como que tá, né, esse padrão hormonal, esse perfil metabólico. E aí a gente consegue corrigir, né, o que a gente puder com o hormônio, mas também tem essa outra parte que, assim, a gente conseguir estabelecer algumas regras, por exemplo, atividade física, sei lá, 5 vezes por semana, assim, para que a gente consiga ter mais massa magra, que consiga produzir essa parte hormonal, para que a gente possa perder peso, dormir, então, assim, fazer a higiene do sono. Então, tentar dormir mais cedo, tirar a tela, né? Não comer nada tão estimulante. Por exemplo, ficar tomando café ou chá, né? Muito perto da hora de você deitar. Comer, fazer uma refeição mais leve e não muito tarde. Eu sempre falo até às 19 horas, se possível, né? Ótimo. Eu acho que tudo isso são medidas que ajudam. Assim, às vezes tem um paciente que chega e fala, eu tenho refluxo. Mas que horas que você janta? Eu janto às 10 horas e aí eu ainda vou fazer atividade física quando eu chego. Poxa, assim, quando você faz atividade física, você libera muitos hormônios que vai ter essa latência do sono, né? Então, assim, adequar o horário, adequar a dieta, né? Eu acho que isso tem que acontecer também. Né? Tem. Senão não é só você fazer a terapia de reposição hormonal. Né? Esses ajustes todos por trás, né? Sim, são ajustes e o nosso atendimento, ele passa muito por isso, porque aquela ideia de você ir lá, marcar consulta com o médico, ficar meia hora, eu preciso de reposição, tá aqui a receita, tchau, voltando que vem. Não. Isso não funciona. Não. Não
não vai resolver nada. Você precisa entender assim, tá bom, você acorda que horas, o que você faz? Como é que é o seu dia a dia, a sua rotina? Como é que eu vou te ajudar? Como é que, né? A Fernanda, que é nutróloga, a Fernanda, ela passa por todos esses pilares que vão Antes, melhorar a no vida da final, pessoa. É a reposição, né? Cada pilar vai ser importante. Que nem você falou no início. São 3 pilares: a saúde física, mental e espiritual, né? E é por isso que a nossa medicina, né, assim, a clínica Caelo, né, na clínica que eu atendo, que é da Carla e da Rosane, lá nós fazemos, assim, uma medicina integrativa. Isso. A Eu gente acho integra. maravilhoso. Exatamente. Então, assim, existe a Carla, que é médica ginecologista, a Rosane, que faz reprodução, existe eu, que sou nutróloga, que a gente anda junto. Tem a Nutri, tem o outro médico que faz a acupuntura, tem que ser tudo tem junto. o psicólogo. Maravilha. Então, assim, é uma equipe que anda junto, porque não basta a paciente estar fazendo reposição hormonal, mas ela, por exemplo, ela não entende que a Carla pode fazer o laser vaginal. Então, assim, a gente atua em várias frentes, né? Poxa, que legal. De forma integrativa mesmo. Tem que fazer isso. É um acompanhamento de saúde, né? Nesse período da vida, porque, poxa vida, a gente entra nos 40, assim, 40, tô poderosa. Eu tenho 40, eu tô me sentindo super plena. Super. Mas eu sei que essa década vai ser uma década de transição. E eu já estou me preparando para isso. Eu acho maravilhoso. A preparação. E eu estou me preparando para isso. Então, a Fernanda até falou, você está muito magrelinha, precisa ter mais músculo, precisa fazer mais musculação, A musculação, ela realmente ajuda esses hormônios, né? É o melhor exercício. Muito. Exatamente. Assim, hoje, o que eu sempre falo, assim, se você puder fazer atividade física de 5 a 6 dias por semana e 2 desses 5 a 6 dias, se você puder fazer a musculação e os demais você coloca alguma atividade até que seja que você goste, né? Que às vezes tem gente que não gosta tanto assim, da musculação. Mas a musculação, ela é muito importante. Ela é muito importante e assim, ela vai ajudar, né, esse ganho de massa magra, né? E assim, o tecido muscular, ele libera muitos hormônios, né? Que a gente até brinca que é o Ozempic, que é a droga que tá tá super na moda. Então assim, é o seu Ozempic natural. Pronto. E ele vai alimentar os ossos, né? Vai alimentar a pele. Eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso. E é o grande diferencial das mulheres hoje, de 50, 60, é o grande diferencial. Quando você encontra uma mulher assim, com uma vida legal, ativa, pode investigar. Ela faz musculação, ela se alimenta corretamente, né? Ela faz todos os exames preventivos. Eu acho isso sensacional também. Você está sempre, né? Tomando conta da sua casa. Adiante. Evitando que você chegue a ter uma doença. Porque assim, a nossa medicina hoje não é mais cuidar só de uma doença que já está estabelecida, né? E assim, é prevenir que você chegue nela. Por exemplo, nós, né, quando a gente usa essa terapia de reposição hormonal, a gente evita ou a gente prolonga esses casos de demências, por exemplo, né? Então assim, a mulher, é muito mais comum a mulher ter um quadro demencial em relação ao homem, né? E quando a gente repõe hormônio, a gente evita. Ou a gente prorroga, né? Então assim, quanto tempo de vida que você vai ganhar? Quanto tempo de ativo, né? De trabalho produtivo, Nossa, exatamente. Produtivo. Exatamente isso. Que você vai ganhar. Nossa, e a que cognição, você melhora. Memória, né? Tudo. E a gente vê assim, eu tenho uma tia que eu gosto muito dela e ela é minha madrinha. Ela tá com Alzheimer e tá tomando uma medicação muito forte. Mas foi uma tia, assim, daquela época bem antiga, que bolo todos os dias, então muito açúcar, sedentarismo, né? E também na fase da menopausa, simplesmente ela entrou na menopausa. E pronto, meu tio faleceu e aí ela viveu aquele momento do jeito que foi. E ela não é
tão idosa, ela tem 80 anos. Ela foi dessa geração que foi prejudicada pelo estudo que a gente Pelo contou. estudo. Pronto. E a Esse minha estudo mãe, equivocado. é engraçado, falando da minha mãe tem 85. A minha mãe, na época, eu lembro tão direitinho, ela assim, eu tô na menopausa e eu tô fazendo uma reposição com o sintético. E ela passava muito mal. E 10 anos depois, ela começou, né, a reposição com os bioidênticos e tudo mais. Aí minha mãe se sentiu melhor, né? Foi muito bom, assim, para ela. Mas ela tinha esse preconceito. E até hoje as pessoas vêm, né, com esse grande preconceito. E na verdade é assim, a gente não pode falar, eu falo para as pessoas, eu não estou pedindo para você passar os bioidênticos, tomar, enfim. Eu estou pedindo para você conversar com o médico que ele vai te orientar, né? Porque somos seres individuais e únicos, então a gente precisa estudar caso a caso. Mas a maior parte das pessoas podem fazer a reposição, né? Que delícia. E aquilo que eu disse, né? Ainda hoje, essa reposição, ela é pouco, né? Porque, assim, são poucas as mulheres que têm acesso a isso. E assim, como existem várias vias, não obrigatoriamente precisa ser feito com implante hormonal, que é uma via, assim, que a liberação acontece de uma forma mais diária, mais sei lá. Mas isso custa um pouco a mais, né? Mas se você tiver acesso ao hormônio, até em posto de saúde, então assim, você pode fazer. Existem vias que a gente acredita que sejam melhores, né? Como o implante, muito melhor do que essa reposição por via oral. Mas ainda assim ela pode acontecer, né? Claro. E uma outra coisa que você levantou, que você estava dizendo que a sua tia, ela era daquela, né, que fazia bolo todos os dias. Sim. Isso também, hoje, até você falou, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso é verdade, os alimentos. O que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que fugir um pouco dessa farinha, né, desses refinados, então, assim, esses carboidratos simples, né, que é industrializado. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo, açúcar. Então, o que é muito simples a gente pensar, né? Assim, dieta mediterrânea. O que a gente tem nessa dieta? Então, assim, é muito vegetal, muita fruta, né? Legumes. Então, assim, carne magra. Exatamente. Né? E carnes magras. Carnes magras. Né? Pouca farinha e quase nada de açúcar. E não por um acaso é a melhor dieta para quem quer engravidar, para fertilidade. Olha. É a dieta mediterrânea. Que legal. Eu adoro. Eu adoro. E vira um hábito tão grande que na minha casa, por exemplo, é assim que a gente vive. É assim, eu não tenho açúcar em casa, não tenho biscoito, bolacha, nada, né, assim. Às vezes a gente faz pão, às vezes porque pão é gostoso, né, e é uma delícia, ai meu Deus. E às vezes a gente tem aqueles pãezinhos sem glúten, então a gente vai mais por esses caminhos e a gente acostumou. Até minha funcionária, a vida dela mudou depois que ela começou a trabalhar na minha casa. Porque você vai criando um hábito, então você não compra mais. Não é que você deixa no armário e fala assim, não pode, isso não pode, que aí é mais difícil. Mas, eu acho que se não pode é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que o ideal é nem ter. Não ter. Pronto. Porque tem pessoas que têm o controle de falar, por exemplo, sei lá, um chocolate. Eu vou comer um pedacinho e acabou. Pronto. Mas tem gente que não funciona desse jeito. Tem gente que não. Enquanto não acabar, então nem compre. É verdade, Fê, que as frutas vermelhas, elas são incríveis para quem tá na menopausa? Sim, elas são, assim, as frutas vermelhas, né, mais arroxeadas, Isso. elas são muito importantes porque elas trazem um fitoquímico, né, que é um composto que ele é anti-inflamatório, né, antioxidante. E é isso, né, quando a gente dorme mal, quando a gente come mal, né, então o que a gente tem? A gente tem um aumento desse padrão inflamatório. Assim, consumindo esses vegetais, né, com essa coloração, a gente consegue amenizar, diminuir esse padrão. Exatamente, sim. Diminuir esse padrão inflamatório. Então, sim, mas de forma geral, sim. Assim, as frutas, né, legumes e verduras, assim, desde que sejam alimentos de origem vegetal, né, eles têm eles são fitoquímicos, né? Então eles já têm essa função anti-inflamatória e antioxidante.
As castanhas e todas essas. São ricos em ômega 3, 6. Maravilhoso também. Maravilhoso. São A gente antioxidantes. precisa, sim, a gente precisa dessas gorduras boas para que a gente produza gordura, para que a gente tenha a produção, né? O colesterol, ele é a matéria-prima para a produção dos nossos hormônios. Então, é muito bem-vindo gordura, né? Se for uma gordura de origem benéfica, né? Então, Sim. assim, é muito importante. A gente não consegue produzir hormônio se a gente não tiver colesterol. Olha, interessantíssimo. Eu não sabia dessa ligação tão forte, né? Sabe aquelas mulheres que fazem muita atividade física, que são muito magras, elas não menstruam, porque elas não produzem hormônio, elas não ovulam. E eu também, assim, eu acho que nada tem que ser a todo custo, né? Porque essas perfeições, né, que a gente anda vendo pela internet, eu sempre falo para as minhas seguidoras, né? Cuidado com as coisas que vocês estão vendo, porque ali pode ter os anabolizantes, enfim, pode ter artifícios que te enganam, né? Assim, você não vai poder chegar até lá por conta disso. E aí ela tem o fica preço. triste. E tem seu preço. E tem o preço, né? Que é um preço muito alto. E eu, assim, eu fico muito feliz de estar aos 60 anos, né? De ter conseguido, quando eu faço os meus exames, as bioimpedâncias da vida e tudo mais, porque balança, eu falo que balança não existe mais, né? Ignora a balança. Mas esses exames que calculam, né, o quanto, assim, aproximadamente, o quanto você tem de gordura, o quanto você tem de músculo, isso é tão maravilhoso, né, pra gente poder saber em que rumo seguir, em que rumo tocar a nossa vida. Porque às vezes, a muito magrinha, eu falo pra minha filha, né, ela tá muito magrinha, a muito magrinha vai ficar com o sistema imune mais suscetível, enfim. Endocrinológico. E também, né, e outras coisas. E aí a gente tem que ter um meio termo, um equilíbrio, quando a gente vai falar de alimentos, né, e de exercícios, para a gente ter uma vida saudável. Porque a busca é saúde, né, menina? Exatamente. É o bem-estar. É o que vocês pregam no consultório, é o que vocês falam para as pacientes, não é? Para a gente chegar naquele final do túnel que é a saúde. Com certeza. A gente ter saúde, bem-estar, eu falo muito isso, né? Isso é uma outra coisa que a gente quase nunca discutia, né? Assim, além da gente estar saudável, além da gente fazer o que a gente gosta, a gente tem que se sentir feliz, a gente tem que estar bem, né? Então é o bem-estar. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso que você falou, né, desse mundo que as pessoas buscam, que as pessoas têm muito músculo, elas estão sempre magras e sempre bonitas, isso não é real, né? Isso não é, assim, isso que você falou, isso não pode acontecer a todo custo, né? Você tem que buscar a saúde, mas você tem que ter noção do que você está usando. Então, por exemplo, às vezes existem muitas pessoas que usam hormônio de uma forma muito Exagerada. Exatamente, né? Mas é porque, enfim, acha que daquela forma vai estar bonito. Pode ser até que fique esteticamente bonito. Mas o quanto saudável, isso, né? A que custo, né? Solange, a gente vê, assim, pacientes vindo, às vezes, vindo de outros tratamentos prévios, onde a gente não sabe por quê, que o foco do tratamento é estética. A gente não sabe por quê, né? O foco do tratamento é puramente estética. meramente. Se a paciente quer engravidar um dia, Ela nem tá aí. porque assim, uma vez que você usa qualquer tipo de hormônio, tenha certeza que se você quiser engravidar, isso vai impactar Vai demorar. os próximos meses, você não vai poder. Então, e eu que trabalho com fertilidade, reprodução, esse tipo de coisa, então assim, a gente vê paciente que demora 1 ano para voltar ao normal, porque tava focando na estética, porque ia casar e queria estar magra. Ah lá. E aí, vai casar, quer emagrecer, sei lá, 20 quilos Pra entrar pra no entrar no vestido, e aí usa um monte de coisa, né? Enfim. E aí, depois casa, quer engravidar. E não consegue. Com pouco, 30 e poucos. 30 e poucos anos. Né? Ai, que judiação. E tem uma outra coisa que eu acho assim, super grave, que é a osteoporose, né? Eu assisto a minha mãe agora passando por tudo isso, né? Todas as fases.
com 85 anos. Faz mais ou menos uns 3 anos ela caiu e foi muito difícil recuperar essa lesão, porque foi na bacia e tal, e ela precisou ficar muito tempo. Então eu acho interessante a gente falar sobre a osteoporose também, na fase da menopausa, o quanto tudo isso vai impactar nos ossinhos, o músculo maravilhoso, os alimentos, né, doutoras? Uma vez que o estrogênio ele baixa, né, a gente passa a não ter um processo que chama um turnover ósseo, né? Assim, o nosso corpo já não consegue mais absorver tanto cálcio. E quando isso acontece, existe muito risco, né, dessas fraturas ósseas, né? Assim, começa com uma osteopenia, então o osso começa a ficar poroso, fica muito fraquinho, e aí o idoso, né, que geralmente, né, às vezes nem tão idoso. Às vezes nem tão às idoso. Às vezes jovem, né, como já tem essas deficiências hormonais. Geralmente, assim, um paciente mais obeso, né, tem muito, assim, aumenta muito esse risco. Então, isso é um outro ponto muito importante para a gente trazer, né, para que a gente evite esses episódios, né, dessas fraturas ósseas. E a gente sabe que quando isso acontece no idoso, quando acontecem essas fraturas, a gente pode ter outras complicações mais, né? Sim. Então, às vezes o paciente entra para fazer uma cirurgia e não sai mais. E não sai mais, né? Isso, né, criou outras consequências, né, para esse paciente, e a qualidade de vida dele foi embora, né? Mas calorões, tudo isso que a gente falou, né, irritabilidade, falta de sono, dá para ajustar, gente, dá. Procura as doutoras, porque elas vão ajudar demais nesse processo, e ainda por cima, se for multidisciplinar, né, assim, o conjunto da obra, né, a ópera toda, porque eu falo que, assim, os nossos hormônios é como se fossem regidos por um maestro, né, é uma orquestra, e a gente depende de depende do outro, o corpo é tão inteligente, né? Meu Deus, se você vai observar, como pode alguém duvidar de Deus? Porque é tudo muito interligado, né, gente? Que coisa linda que é o corpo. E a gente pode, e vocês, doutoras, né? Eu também faço parte da saúde. Quanto a gente ama entender do corpo. Então, uma pessoa leiga, escuta, gente, escuta, tá? Tem saída, tem coisa boa, mas aqui a gente tem seguidoras que fazem perguntas e a gente seleciona algumas. Então eu vou fazer, chegou a hora dos nossos seguidores, então vamos escolher aqui algumas perguntinhas das nossas seguidoras, vamos lá. Elas têm dúvidas e acabam perguntando aí para vocês. Vamos lá, meus amores. Yasmin. Minha mãe e minha tia tiveram menopausa precoce aos 39 anos, o que desencadeou a osteoporose. Qual tratamento é mais recomendado para elas? Tem riscos para esse problema devido à genética? Bom, já tinha até respondido, né? Pode ser genético. A Yasmin, pode ser genético. Pode ser genético. Tá. E tem alguns exames que devem ser feitos para chegar no diagnóstico. Tá. O que tem que ver? Quando a sua mãe teve menopausa precoce, se você pretende engravidar um dia, você tem que correr para ver se você também não tem esse risco. Claro. E já congelar óvulos, né? Sim. Se não tiver, ou já engravidar, porque uma hora que ela vem, não tem como voltar no tempo. Sim. Acabou. Isso pode ser também sem causa alguma. Sim. Simplesmente porque a família é assim, entra na menopausa mais cedo. Pode ser. Mas quais são as consequências dessa menopausa mais cedo? Osteoporose, a colimação, né? Pode desenvolver demência, memória, falta de sono, ganho de peso, a massa magra que vai embora. Então, assim, risco de infartos, né? Sim. Infarto, cardiovascular. Então, o tratamento é a reposição. Pronto. É a reposição. Assistida, eu acho tão gostoso falar assistida, né? E terapia da reposição, né? Porque é uma terapia, é incrível, gente. Tá bom, Yasmin? Segue direitinho aqui as doutoras. A Suzana também perguntou assim: modulação hormonal bioidêntica em gel transdérmico. Para que serve e para qual idade é recomendado? De forma, né,
que a gente estava explicando, assim, essa terapia de reposição hormonal, ela tem várias vias. Existe a via transdérmica, existe o implante hormonal, existe por via oral, né? Existe assim, a pílula, como se fosse uma pílula. Então, ela pode acontecer por várias vias. Né? Tá. Não existe uma via melhor ou pior do que a outra. O que a gente sabe, por vários estudos, o implante hormonal, a gente consegue colocar uma dosagem adequada para cada paciente. A liberação, ela acontece de forma muito regulada. Muito leve, regulada. E assim, diferente, por exemplo, o gel é uma via, né? Mas existem algumas questões De poder esquecer. de você passar e você encostar no seu Pronto. bebê, por exemplo, ou você tirar no seu pijama ou no lençol, né? Então, assim, você pode fazer por várias vias, mas a via, o implante é o que a gente tem hoje de mais moderno, a gente pode colocar assim, porque você não precisa lembrar todos os dias de usar aquele remédio ou de passar o gel, né? E assim, essa liberação, ela acontece de uma forma muito, muito tranquila, né? Você não Muito tem sutil. picos e vales, Não exatamente. não tem. Você tem, E ela fica por você um tem essa tempo? liberação. Geralmente, o que a gente vê, né, lá no consultório, mais ou menos a cada 4, 6 meses, a gente vai repetindo o exame a cada 2, 3 meses, e ela dura, o implante hormonal dura em torno desse período, de 4 a 6 meses. Pronto. Se você é uma paciente que faz atividade física de forma muito intensa, então ele acaba durando um pouquinho menos. Tá. Mas Aí assim, você a melhor retira e via. coloca o outro, ou então Não. retira e não coloca. Não, você Ah. tem um implante que ele é absorvível, então você só coloca, e que é legal. a forma que a gente usa, e tem um implante que você coloca e retira. Tá. Mas o que a gente mais utiliza, o que a gente faz lá na clínica, lá na Elo, é o implante absorvível. Você Tá. coloca uma vez E personalizado. e personalizado. Lógico, sempre a quantidade, a dose. dose. Sim, a dosagem. E outra, Muito você precisa legal. escolher qual hormônio que você vai usar. Então, assim, você não vai usar todos para todo mundo, né? Perfeito. Você tem que avaliar o que precisa repor. Verdade. E a quantidade adequada. Boa, adorei. Tem a Elaine também. Suspeito que o meu parceiro esteja entrando na andropausa. Como explicar para ele sobre o tratamento, sobre este momento? Ai, meu Deus. Complicado. Eles não aceitam. Por que eu acho- será? Meninos, por que vocês são assim? É que os homens, eu acho que eu vejo assim agora, homens usando reposição muito cedo. Sim. Sendo que, né? Sendo acho que não os tem homens eles necessidade. têm que usar o mais tarde possível. Então, assim, Já que eles precisam Olha, mais tarde. adorei. precisa mais tarde. E eu vejo jovens usando hormônio, que seria para andropausa, Sim. muito cedo. Isso. E homens, eu não sei, acho que tá meio embaralhado mesmo. Tá um pouco trocado, E né? precisa de informação. Eu acho. Eu acho que eles precisa. precisam de Eu acho que eles informação. buscam muito essa questão, eles buscam muito essa vitalidade, né? Os homens É mais verdade. jovens. Né? Eles querem isso. Eles querem. Eles querem ter um corpo mais hipertrofiado, né? E aí parece que chega uma certa idade que é onde precisaria mesmo, né, que isso acontecesse, e Não, eles abandonam. pronto. Aí eles entregam a saúde, eu acho, né? Exatamente. Eu acho que precisa ter muito essa conversa de explicar que não é só para ter esse músculo, esse corpo bonito, que é para ter bem-estar, né? Isso. Eu acho que Bem-estar, eu acho que saúde. falta isso. Saúde, não Saúde, qualidade de vida. E não estética. E não né? estética. Eu acho, sabe, gente? E às vezes a mulher, a esposa, a namorada, né? Quem estiver junto com ele, é ela que vai encaminhar, né? Amor, vamos lá, não sei aonde, né? Vamos lá no médico, vamos saber direitinho. Então, tem o momento certo, né? E a gente pode conduzir, né? Vocês não acham? meninas, Eu acho. a Acho gente que ela pode? tem que falar pra ele fazer um check-up. Isso, Começar de uma maravilhoso. forma, de assim, uma forma leve. procurando, né? Eu acho que iniciar esse caminho, né? De uma forma mais sutil, para que consiga chegar. Não, ao e seu tem que ser uma objetivo coisa final. assim, Procurar uma médica que nem a Fernanda, que nutróloga, fala super bem. que vai explicar tudo pra ele. Explicar direitinho, né? Ai, bacana. E às vezes o ajuste é tão leve, né?
Às vezes não é nada, às vezes nem precisa da reposição, um ajuste leve na alimentação, alguma coisa ali, né? E aí já dá para conduzir. Gente, que assunto delicioso. Mas nós estamos chegando ao final aqui do episódio de hoje, gente. A conversa foi maravilhosa, deliciosa, incrível. Adorei receber vocês aqui. Tão lindas, tão competentes, né? Ai, eu fico muito orgulhosa de vocês aí, de vocês jovens, né, que estão mudando o mundo, transformando o mundo, porque a gente tem que seguir conforme a ciência, né? E a gente tem que aproveitar, eu acho, da ciência, né, gente? Ai, é muito gostoso. Eu adoro. Eu falo com Deus e falo com a ciência. É os dois, né? Deus está na frente, porque é Ele que vai colocar sabedoria na ciência, né? Para que a gente possa evoluir, viu, gente? Mas antes de encerrar, vale reforçar a importância de ter acompanhamento médico sempre nesse período, né? Para que você possa realmente se conhecer, autoconhecimento. Às vezes você só vai se conhecer com os exames ali na frente, com tudo, porque tudo que está lá dentro, né? E também os nossos genes e tudo que elas entendem e a gente não, a gente precisa, né, ter isso na nossa mão para a gente poder entender. Não adianta falar assim, que eu acho errado, só para encerrar. A minha amiga falou que isso aqui é legal. Ó, a Solange falou que isso aqui é legal. Não, vai fazer o seu exame individual, viu? Procura as meninas. Tem um Instagram de vocês? Também tem? Qual é? O meu é @dra.carla com C Iaconelli. I e 2 L's. Doutora Carla Iaconelli. O meu, @doutora.fernandacriscone. Pronto. Qualquer coisa, só escrever pra gente que a gente ajuda vocês para encaminhar as meninas, a clínica. E ó, vamos fazer um check-up. Todo mundo, né, gente? Obrigada, amores. Obrigada por tudo. Obrigada. Por tantas informações gostosas. Eu mesma vou passar lá porque quero saber sobre detalhes da minha vida. Obrigada, gente. Muito ó, obrigada. até mais. Muito obrigada, viu, gente? Vai se inscrevendo. Ai, pera! Tem algo maravilhoso aqui para vocês. Presentinho que eu quero dar agora no ar. No ar, ó. Vocês receberam da Euro essa xicrinha e mais algumas coisinhas aqui para dormir gostoso. Que delícia! Olha que lindas, Obrigada. ó. Travesseirinho Nossa! novo. Ai, Obrigada, que delícia, gente. Esse travesseiro é maravilhoso porque você pode ir tirando as camadinhas Obrigada! e ele pode diminuir, Olha sabe? só, muito obrigada! E vai ficar lindo. Que Ah, legal! e tem mais um presentinho Nossa, da quanto- Solange nossa, Frazão. Mais presente! É o Papai Noel, gente. É Natal. Meu é Natal. colágeno. Olha! Obrigada! Colágeno nunca é demais. Colágeno nunca é demais, gente. E Olha, ajuda muito. Ó, que gostoso. Que legal, que graça! Todos Colágeno os dias, hidrolisado. viu? Indica pra mim lá na clínica, por favor, o meu colágeno Com maravilhoso. certeza. Muito Tá obrigada! bom? Obrigada, meninas. Obrigadão. Que lindas. Voltem sempre. Um beijo. Muito obrigada. Gente, vai se inscrevendo. Espero vocês. Vai fazendo perguntinhas. Até o próximo episódio.